Síndrome do túnel do carpo. Esse é o assunto do vídeo do Como Eu Trato de hoje. Eu resolvi fazer um conteúdo voltado a como se trata de uma forma conservadora, não invasiva, a síndrome do túnel do carpo. Claro, existem variações, vocês vão entender no vídeo, mas para você, da população em geral que sofre com esse tipo de sintomatologia, já teve esse diagnóstico, ou você que é profissional, que trata, ou mesmo que recebeu algum aluno ou cliente nessa área, talvez você tenha a luz daqui de fato se é realmente uma síndrome verdadeira ou não, tá bom? É um tema bem complexo, eu vou tentar fazer uma forma bem sucinta de toda a explicação dele e dar um pouco da visão de como é o tratamento, porque é o tratamento sendo realizado da forma correta que vai dizer se realmente isso é ou não uma síndrome puramente do túnel do carpo, tá bom? Então vamos lá que eu vou explicar bem mais sobre isso. O meu nome é Murilo José Tambosi, se você não me conhece, toda semana eu posto algum tipo de conteúdo no meu canal do YouTube ou no Instagram, depende de onde você está vendo, acerca de dor, exercício e lesão, com uma visão um pouco diferente, tanto voltada para a população quanto para profissionais que tratam ou que fazem o processo de manutenção, aqui no caso, os profissionais de educação física. Hoje o assunto do Como Eu Trato, eu resolvi falar um pouquinho sobre síndrome do túnel do carpo. Chegou essa dúvida para mim, minha secretária mandou uma mensagem para o Murilo. O paciente está perguntando se você trata a síndrome do túnel do carpo. Eu falei, sim, mas eu vou ter que explicar toda uma situação para ele entender realmente o que se trata isso, tá bom? Então vamos lá. O diagnóstico ele é feito pelo médico, você sabe que a síndrome do túnel do carpo é um diagnóstico patológico, então ele é feito pelo médico. Normalmente um médico neurologista, onde ele utiliza basicamente alguns testes de provocação, testes que gerem compressão na região do punho e dessa região toda, que possam aí caracterizar uma síndrome verdadeira, tá? Também pode utilizar aí o ultrassom, onde no teste da manobra de compressão, existe uma manobra que é feita com a mão, o nervo ele é estrangulado, vamos falar assim, tá? Então existem mecanismos pelo qual o médico faz o diagnóstico da síndrome do carpo, beleza? O problema é que grande maioria das pessoas tem dormência, a queixa das pessoas tem dormência, formigamento, perda da força, perda da sensibilidade manual e tudo para eles é túnel do carpo. E a verdade é que não é, tá? Eu digo para eles, para a população e também para os profissionais de modo geral. E a verdade é que a grande maioria das pessoas não é. Principalmente quando essa sintomatologia, esse grau de sensibilidade, formigamento, é nas duas mãos. É quase humanamente impossível você ter as duas mãos com síndrome do túnel do carpo. Por quê, Murilo? Porque a síndrome, classificação dela, do jeito com que ela é feita, é basicamente um estreitamento da bainha dos flexores. Então aqui nessa região, imagina nessa região aqui do punho, como se aqui tivesse uma malha de tecido. A gente chama de retináculo dos flexores. Vamos imaginar que é como se fosse uma pulseira. Você tem também em cima dos extensores, mas imagine uma pulseira que fica assim, certo? Por baixo dessa pulseira passam todos os tendões. No caso desse aqui, os tendões dos músculos que fazem isso com a mão e com os dedos, isso aqui. A gente chama tendões dos flexores da mão e do dedo, tá? Então, de um modo geral, nessa região do punho passam os tendões, tem uma espécie de uma pulseira. Quando há um estreitamento dessa região, um estreitamento verídico, mecânico, severo, qualquer movimento que você faça com a mão gera uma compressão do nervo, dando a verídica síndrome do túnel do carpo, ok? Tanto que o teste, um deles é feito assim e outro deles é feito assim, e o paciente relata naquele momento do teste o formigamento. Não é só isso, existem outros exames, como eu falei anteriormente, que complementam esse diagnóstico, mas é por aí que a coisa anda, ok? Então isso que é importante você entender. Esse é o diagnóstico verídico de síndrome do túnel do carpo. Mas como eu falei, muitas pessoas têm dormência, formigamento, parestesia, perda de força parcial da mão e acreditam que tudo vem daí. E a verdade é que não é. Quando você tem esse tipo de sintomatologia, você pode estar diante sim de uma compressão mecânica local. Mas você tem outros pontos no braço, na região do ombro, aqui assim, mais ou menos na altura da clavícula, no pescoço e até mesmo no crânio, onde pode haver um pequeno estreitamento de todo o tecido que protege esse nervo. Vou explicar melhor. Imagina que o nervo que chega para a sua mão, ele é protegido por um pacotinho que vai lá da cabeça, vai pelo pescoço, vai até lá na sua coluna lá embaixo, mas também em todos os nervos, ele se estende por ali, tá? Esse tecido que protege, ele é responsável por dar aí toda a sensação de qualidade para o nervo. Então, quando você tem uma compressão verídica, bem verídica, esse tecido ele já sofreu bastante. Mas se você tiver compressões menores, níveis menores, pequenas compressões, talvez não perceba isso, entendeu? Então isso é um nível de disfunção neurológica. Só essa área aqui já é tema para mais um vídeo inteiro.
só essa parte de disfunções neurológicas, tá? Mas como o foco do vídeo é síndrome do túnel do carpo, eu achei importante você entender isso, tá? Então, quando você tem essa situação específica, ela sim é cirúrgica. Então, falando agora de tratamento. Essa sim é cirúrgica, o estreitamento do retináculo com compressão do nervo, no momento que você faz a manobra ele comprime, os testes todos são verídicos e principalmente você já descartou outros possíveis pontos de compressão. Então existe um protocolo de tratamento, um processo para ser avaliado se tem compressão aqui, 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 aqui e se é puramente um problema neurológico. Por que eu digo isso, Murilo? Porque se você tem nas duas mãos a síndrome do túnel do carpo, que eu falei que é impossível, ou é praticamente impossível, muito provavelmente você não está diante de um problema neurológico, você está diante de um problema metabólico. E aqui eu vou explicar bem rapidinho. Imagina que para a sua mão funcionar e não ter dormência, nem formigamento, nem perda de força, você precisa chegar na sua mão bastante sangue, bastante drenagem venosa, tem que chegar uma série de coisas de nutrientes ali. Se o seu sangue tem algum distúrbio, aqui eu não vou entrar no mérito do que é um distúrbio, você pode sim ter uma má irrigação do braço, da mão, né? Você tem uma outra esfera enorme de disfunções, de problemas que estão associados à nutrição do tecido da sua mão, tá? Então você pode ter ali por perda de nutrientes, de oxigênio, de irrigação mesmo na mão e achar que é uma túnel do carpo. Você pode ter lesões na região cervical, que daí vai pela via neurológica, e também achar que é síndrome do túnel do carpo. Então tem muita coisa por baixo disso antes de você dizer que de fato é uma verídica. E infelizmente muitos profissionais fazem o diagnóstico precoce, tanto que a pessoa vai lá, opera e não melhora. Ou ela opera a mão direita, não melhora, ela daí não opera a esquerda, daí ela vai fazer um tratamento conservador, ela melhora. Por quê? Porque o diagnóstico não estava certo. Não é um diagnóstico fácil, é sim necessário a avaliação do médico quando você tem essa sensação de formigamento, mas também é necessário você descartar as disfunções que estão associadas ali. Quem faz isso é o fisioterapeuta. Um bom profissional da área de fisioterapia vai dizer para você se tem um problema vascular, se tem um problema metabólico, se tem um problema neurológico, se tem um problema emocional associado, né? Se tem algum problema talvez craniano, dentário, seja lá o que for. Tá? Então é muito importante o diagnóstico. Tá? A parte mais importante do vídeo fala acerca das possibilidades do diagnóstico. Bom, Murilo, mas eu tenho o diagnóstico de síndrome do carpo, fiz tudo isso, tratei, enfim, coisa e tal, pá. O que eu posso fazer para contribuir para o processo? Se você fez a cirurgia aqui, o acesso palmar e liberação do retináculo, sem dúvida que exercícios de mobilidade para o tornozelo, tanto em cadeia aberta como um simples alongamento, tanto ativo quanto passivo, e aqui o alongamento passivo, por exemplo, isso ou isso ajuda, tá? Ajuda, mas é um complemento, como exercícios em que você coloca a carga sobre aquele membro, exercícios que você force a mão ao solo. Exercícios nessa linha respeitam uma biomecânica mais fisiológica, respeitam o desenvolvimento motor do movimento dessa mão mais fisiológico, tá? E contribui para esse tipo de mecanismo de lesão, tá? Mas como eu falei, você tem que ter descartado antes a doença, tem que ter descartado a disfunção, tem que ter feito um tratamento, tem que ter feito tudo. Aí sim, depois, você busca um exercício para isso, tá? É muito importante você manter a boa mobilidade. Se você fez a cirurgia, a aderência que causa a cirurgia também pode dar recidiva depois num pós-operatório. Você não quer voltar com aquela dor não, né? Então, dá para fazer sim. Se você é profissional da área da saúde, fisioterapeuta, eu tenho certeza que você já entende um pouco dessa esfera de tratamento. Tá? Talvez não entenda tudo, mas entenda um pouco dessa esfera de tratamento. E se você é da população, é muito importante você sacar que depois do tratamento cirúrgico ou depois do tratamento de fisioterapia, você precisa manter a mobilidade dessa estrutura neural, independente de onde ela foi comprimida. Vamos supor que você teve uma compressão a nível da cervical. Você tem que conversar com o seu fisioterapeuta e ver com ele que tipo de exercícios são indicados para manter a boa mobilidade desse tecido e evitar que essa compressão aconteça. Por que eu digo que você tem que voltar para ele? Porque dependendo do tipo de compressão que você teve, vai ter algum tipo de exercício. Dependendo do tipo de compressão, vai ter que ser feito outro exercício, tá? Às vezes nem é necessário movimentar essa região. E se você é profissional da área de educação física, que você trabalha com o processo de manutenção, é muito importante você entender um pouquinho da biomecânica, do trajeto dessa inervação e todas as relações de compressão que ela tem. Um dos pontos que comprime muito é o peitoral menor, o músculo peitoral menor. Então, exercícios que mantenham o bom controle neuromotor do peitoral menor, a boa mobilidade da região torácica, o bom sinergismo do ritmo escápulo-torácico e escápulo-humeral, contribui para evitar a recidiva, para evitar que volte a possível síndrome do túnel do carpo, tá bom?
Tudo depende do tipo de quadro, depende do tipo de cirurgia, depende do tipo de diagnóstico. Isso vai indicar ou contraindicar alguns exercícios, tá bom? Sem dúvida, esse é um tema extremamente vasto. Dentro de cada linha que eu acabei de falar, a gente poderia abrir um leque aí enorme de conteúdo, um leque enorme de exercícios, mas eu gostaria de dar pelo menos essa sacada para vocês. Mantenha a mobilidade em casos de cirurgias no punho, mantenha a mobilidade em casos de pontos de compressão nessa região do complexo entre os escalenos, a clavícula, o pescoço e tudo mais, tá? Isso dependendo do tipo da causa do problema, tá bom? Se o problema for metabólico, a conversa é outra, o diagnóstico é outro, o tratamento é outro e não vai mudar muita coisa aqui o exercício como acha que pode mudar, tá bom? Se esse vídeo sobre síndrome do túnel do carpo te ajudou de alguma forma, te deu a luz de alguma coisa, contribuiu de alguma forma com a solução para o seu problema, faz a gentileza, compartilha com as pessoas da sua família, com as pessoas que você gosta. Quem sabe esse vídeo pode estar contribuindo para outras pessoas, tá bom? Se você é profissional, fica ligado, porque tem muito conteúdo para você aqui que pode te ajudar a conduzir melhor os seus alunos, os seus pacientes. Tudo de bom.